Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar a nossa próxima aula de História. Deixa eu só arrumar minha máscara. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu ainda não vou falar o que a gente vai estudar na aula de História, mas eu vou fazer assim. Eu vou ler um trechinho de um livro, é um parágrafo só, e vocês vão tentar adivinhar qual vai ser um dos assuntos de hoje. Pode ser? Então presta bastante atenção e tentem descobrir. Tendo demonstrado isso, eles perguntam aos que trazem o corpo de que maneira eles desejam prepará-lo. Eles, tendo combinado um preço, vão embora, e os funcionários, ficando ali, preparam o corpo. Se eles fizerem da maneira mais perfeita, primeiro, eles extraem parte do cérebro pelas narinas, com um gancho de ferro, e injetam certas substâncias no que sobrou dele. Então, fazendo um corte próximo ao flanco, com uma faca afiada de pedra etíope, eles retiram todos os intestinos e limpam a barriga, lavando-a com vinho de palma e ervas amassadas, e em seguida enchendo a barriga com mirra, que é uma planta, e casia, que é um tipo de cogumelo, moídas e outras especiarias, eles costuram o ânus. Feito isso, guardam o corpo por 70 dias enterrado em natrão, que é um conjunto de vários sais. E depois de 70 dias, eles lavam o corpo e o envolvem em bandagens de linho fino, com resina, que eles costumam usar em vez de cola. Feito isso, eles devolvem o morto a seus amigos. Eles esculpem uma figura de madeira oca na forma de um homem, no qual colocam o cadáver. O fecham e o preservam em segurança em uma câmara para o caixão, colocada reta contra uma parede. E aí, deu para entender do que se trata o que eu li? E qual vai ser um dos tópicos da nossa aula? Acho que deu, não é? Eu li o trecho de um livro de um grego antigo chamado Heródoto. Ele viveu lá no século V a.C. E foi ele que deixou registrado para a gente a forma que o povo do Egito Antigo preparava o corpo de uma pessoa morta para se tornar uma múmia. O processo que a gente chama de embalsamamento. Agora eu vou explicar melhor o que a gente vai estudar. Como a gente ainda está no mês de julho, o tema da nossa aula vai ser novamente identidades brasileiras. Mas como na aula anterior, a gente vai falar sobre identidade de uma maneira um pouco mais ampla antes de falar da identidade do Brasil. No começo do mês, a gente falou sobre a identidade humana. Lembram? Como os seres humanos foram se diferenciando dos outros animais e formando esse grande grupo que é a humanidade. Hoje a gente vai afunilar um pouco, falando da identidade de um povo, que vivendo em diferentes regiões, desde a antiguidade, começou cada um a criar suas culturas próprias, diferenciando-se em sua identidade dos outros povos. Um deles será o povo do Egito Antigo. Vamos lá então. Lembra quando a gente falou da Idade da Pedra? Lembra que a Idade da Pedra a gente dividiu em dois períodos? O primeiro era o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, quando os nossos antepassados só caçavam, coletavam da natureza, viviam se mudando para buscar mais áreas de pesca. O segundo período era o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, em que as pessoas descobriram como plantar, como domesticar animais. E não precisando mais ficar o tempo todo andando em busca de alimentos, eles começaram a ficar morando no mesmo lugar e criaram as primeiras vilas. As primeiras vilas surgiram em diferentes lugares do mundo, mais ou menos no mesmo período, e foram crescendo com o tempo e se tornaram as primeiras cidades. É mais ou menos uns 7.000 anos atrás, tá? E quando algumas cidades mais fortes, em termos de soldado e riqueza, começaram a atacar e dominar outras cidades da região, foram se unindo e surgiram os primeiros reinos. Venha comigo na tela para a gente ver isso. Dê uma olhada aqui no mapa, pessoal. Eu coloquei aqui então, vocês estão percebendo os continentes, coloquei o Brasil para vocês se localizarem melhor. E aí, eu marquei de vermelhinho, nessa bolinha vermelha com branco, os locais onde apareceram as primeiras cidades do mundo. Na China, na Índia, o Egito é essa bolinha aqui que eu coloquei, lembra que o Egito ele fica na África, e essa região aqui que a gente chama
um nome antigo de Mesopotâmia. Naquela época, tinha um nome diferente de hoje. Hoje em dia é o Iraque, tá? Nesses locais surgiram as primeiras cidades do mundo. Dessa maneira que eu estava explicando para vocês. E quando a gente está falando dessas cidades antigas, olha só. A gente não está falando de vilazinhas com casinhas de madeira só, não. Olha essa reprodução que os pesquisadores fizeram de uma cidade lá dessa região chamada Mesopotâmia. Vocês já ouviram falar dessa cidade? Ur. Cita essa cidade na Bíblia, lá naquela parte das histórias que tem o Abraão. Olha o tamanho dessa cidade, ela surgiu mais ou menos 4.000 antes de Cristo. Então a gente está falando de cidades muito grandes, com prédios, quer dizer, com construções também muito grandes, numa área muito vasta, certo? Então vocês podem imaginar, quando eu estiver explicando, esse tipo de cidade. No Egito era semelhante. Olha só, outra reprodução de uma cidade antiga do Egito, de 1200 antes de Cristo, chamada Pi-Ramsés, tá? No caso aqui está numa ilha. Do Rio Nilo, tá? Olha também a extensão que essa cidade ela abarcava, certo? Então a gente está realmente falando de cidades muito grandes, com reinos muito grandes, certo? E agora, eu tenho uma questão, tá? Minha questão para aquela época, e que vale igualmente para hoje, na verdade, o que aquelas sociedades precisavam ter ou desenvolver para as pessoas poderem viver em cidades? E o que precisava para que essas cidades conseguissem formar um reino com uma identidade própria de um povo? Porque vocês sabem que quando a gente fala de muitas pessoas vivendo juntas, em cidades e países, significa que aquela sociedade já tem uma organização mais complexa, não é? Não é mais igual na Idade da Pedra, com pequenos grupos humanos, onde todo mundo faz quase a mesma coisa para sobreviver. O que a gente vai fazer agora, então, é uma lista das coisas necessárias que os reinos da Mesopotâmia e do Egito tinham para se formarem enquanto reinos. Vamos então aqui na tela para ver a número 1. Então, primeiro, fontes de água permanente ou bem regulares. A primeira coisa bem necessária para as pessoas ficarem morando na mesma região, ou seja, construírem uma cidade, ela era ter alguma fonte de água que durasse o ano todo, ou pelo menos tivesse uma grande regularidade para que as pessoas não tivessem que ficar se mudando mais. Dê uma olhada aqui. Aqui eu coloquei um mapa para vocês verem melhor quais são essas duas regiões que a gente vai estudar nessa aula de hoje, que é o Egito, dê uma olhada aqui do seu lado esquerdo, Egito Antigo. Aqui é o Egito atual. O Egito Antigo fica no mesmo lugar do Egito atual. E vocês estão percebendo aqui, ó, todo serpenteando aqui, esse aqui é um rio muito importante, que é essa fonte de água permanente que eu estou falando para vocês, que é um rio muito famoso do Egito. Alguém sabe o nome? É o Rio Nilo, certo? Se não tivesse o Rio Nilo, porque a gente está falando de uma região de deserto, que é o deserto do Saara, esse reino do Egito não conseguiria se desenvolver. A Mesopotâmia, que a gente estava vendo aquele exemplo daquela cidade, fica aqui onde eu indiquei com essa seta. Hoje em dia é o Iraque, na época, antigamente, a gente chamava de Mesopotâmia. Lá não era um reino só, tá? Lá desenvolveram-se vários reinos que inclusive guerreavam uns com os outros, conquistavam uns aos outros. Os sumérios, amoritas, assírios, caldeus. A gente vai falar de uma forma mais geral. E lá também tinham, na verdade, duas fontes regulares de água muito importantes, que também eram dois rios. O rio Eufrates e o rio Tigre. Daqui a pouco a gente vai conseguir enxergar melhor esses rios. Então o Egito e a Mesopotâmia ficam em regiões de deserto. Estão vendo esse triângulo aqui, esse formato de triângulo? Isso aqui é a Península do Sinai. Lembra quando eu expliquei que os nossos antepassados saíram da África para a Ásia? Foi passando por essa ponte aqui, nesse formato triangular que vocês estão vendo, é que os nossos antepassados foram para a Ásia e depois para a Europa. Eu vou colocar para vocês agora uma imagem que foi feita da Estação Espacial Internacional, que ela fica em órbita da Terra, para vocês terem uma noção da extensão desses rios aqui. Então ela é bem lá de cima a imagem, que vocês vão conseguir enxergar como esses rios são longos e dessa forma entender como eles eram muito importantes para a formação desses reinos.
Prestem atenção, é um vídeo bem rapidinho. Olhem só aqui, gente. Então, isso aqui é uma beiradinha da estação espacial, no seu cantinho esquerdo, tá? Aqui, vocês perceberam tanto que está alto. A região do deserto do Saara já está sobrevoando o Egito. E aqui, ó, vocês estão percebendo o rio Nilo, estão vendo? Todas as curvas dele, está bem lá do alto. É um rio bem largo e comprido. Olha essa região triangular que eu falei para vocês, que é a península, por onde os nossos antepassados passaram. Voando um pouco mais, digamos assim, a gente vê lá adiante a Mesopotâmia. Observem esse lago do seu lado direito e perto desse lago estão passando dois rios. Esse aqui da parte de baixo é o rio Eufrates. Aquele mais acima desse lago, vocês percebem, é o rio Tigre. O que a gente chama de Mesopotâmia é essa região entre os dois rios. Então foi lá que desenvolveram esses reinos com aquelas cidades que eu estava contando para vocês. Tá? Bom, esses grandes rios eram a base desses grandes reinos antigos. As primeiras cidades da Índia e da China também era a mesma coisa, tá? Elas desenvolveram ao redor dos grandes rios que permitia a agricultura, a criação de animais, a pesca, a água para as pessoas beberem, usarem de forma geral, lavarem as coisas de casa. E aí a gente já entra no nosso segundo ponto necessário para a formação das cidades e reinos. A água é usada também para fabricar objetos. A gente pensa que não, mas nesse trabalho necessita sim de muita água. Na cerâmica, para trabalhar objetos de metal, usa água, tecidos com fibras vegetais ou animais, tudo que as pessoas precisavam para sobreviver nas cidades. E além disso, os rios permitiam a navegação entre as cidades do reino, que auxiliavam muito no comércio entre elas e o controle do rei pelo território dos seus domínios. Vamos ver então alguns exemplos? Segundo ponto necessário, manufatura, que é a fabricação de objetos à mão, e o comércio. Aqui eu peguei alguns exemplos de objetos que estão lá no Museu Britânico, da Inglaterra. Do seu lado esquerdo, vocês estão percebendo algumas ferramentas feitas pelos egípcios antigos, para poder trabalhar, para poder construir as outras coisas que eles precisavam para poder viver. Isso aqui também podia ser comercializado entre as cidades egípcias e até com outros reinos e outros povos. Ao seu lado direito, você já está percebendo objetos também do Egito Antigo, só que mais objetos de enfeite, para casa, para os altares, objetos de culto religioso, que também eram bem trabalhados, bem elaborados. Dá para perceber, não é? Uma boa parte deles é de metal. O bronze era um metal muito usado naquela época. Agora um exemplo de objetos da Mesopotâmia. Olha só, aqui eu escolhi colocar para vocês, também lá do Museu Britânico, alguns objetos não como ferramentas, mas objetos de enfeites, joias mesmo. Tá? Do seu lado esquerdo, vocês estão percebendo várias joias que são feitas de ouro mesmo. Também era um metal já trabalhado naquela época. Do lado direito aqui, você vê colares, continhas também para fazer pulseira, colares de pedra. Tá? Também eram objetos que valiam muito para o comércio daquela época, que era muito forte. Certo? Deu para entender? Tudo certo até aqui? Estão acompanhando bem? Legal. Então, o terceiro ponto, imprescindível para que o chefe de um reino, o rei, que dominava várias cidades ao mesmo tempo, pudesse governar, era fundamental para o registro das leis, dos impostos. O terceiro ponto era fundamental para o comércio também, para organizar os pedidos de mercadoria e os estoques. Era fundamental para poder passar o conhecimento de como era construir os grandes edifícios. Era muito importante para a religião, para o registro da história do reino. Sabe do que eu estou falando? Qual que é o nosso terceiro ponto? O uso da escrita. Os egípcios desenvolveram o seu próprio modo de escrever, com os hieróglifos. Sabe aqueles desenhozinhos bem famosos deles? E na Mesopotâmia, eles também tinham sua própria escrita. Desvendar a leitura daquelas línguas antigas foi fundamental para os pesquisadores saberem como é que era a vida daqueles povos. Vamos ver na tela aqui de novo? Terceiro ponto fundamental para cidades e reinos, formas de escrita. Isso aqui que eu coloquei para vocês, gente, é uma pedra, é uma pedrona grande assim, ela tem mais de 1 metro. Tá?
Ela é chamada Pedra de Roseta. Ela também está naquele mesmo Museu Britânico. Foi através dessa pedra aqui é que a gente descobriu o que significa aquela escrita antiga do povo egípcio. Ela é uma pedra bem interessante. Ela funciona assim. Não sei se vocês estão percebendo, mas ela tem 3 tipos de letrinha diferente. Lá em cima são os hieróglifos do Egito Antigo. Aqui no meio é uma outra língua do Egito Antigo chamada demótico, mas é uma língua um pouco mais recente. E lá embaixo, com letrinhas bem miudinhas, está escrito em grego antigo, mas é tudo o mesmo texto. Então o que aconteceu? Um pesquisador chamado Jean-François Champollion, ele, depois de 20 anos de pesquisa, como ele já sabia o grego antigo, ele conseguiu descobrir o que está dizendo, como é que se consegue ler o significado de cada um desses hieróglifos do Egito Antigo. Dessa maneira, a gente conseguiu muitas informações sobre aquela população daquela época. Olha só um exemplo dos hieróglifos do Egito Antigo. Acho que vocês já viram isso, não é? Às vezes aparece bastante em filmes, até em desenho animado, né? Aqui, então, exemplos mais claros para vocês, mas muitas vezes eles colocavam esse tipo de escrita, nesse caso aqui, é um pedaço de metal. Eles usavam muito também a argila ou o papiro, vocês podem entender como um tipo de papel também, tá? Que eles colocavam essas escritas nas paredes dos túmulos. Então isso aqui é escrita do Egito Antigo, fundamental para o reino. Se a gente for na Mesopotâmia, eles também tinham um sistema de escrita. Dê uma olhada aqui nesse exemplo. Do lado esquerdo era uma barra, né, porque está toda quebrada, de argila. Estão vendo todos esses tracinhos? Isso aqui, eles pegavam o barro quando ainda estava meio mole, úmido, e pegava tipo um estilete e faziam essas marquinhas que vocês estão vendo, para poder formar as letras, as frases deles. Do lado direito é um outro sistema que eles usavam muito, era tipo de um carimbo. Estão vendo essa pedra? Eles colocavam as letras, sulcavam as letras na pedra e depois carimbavam no barro, para poder colocar então leis, para poder colocar parte da história deles de uma forma mais rápida. Então, também muito importante para o desenvolvimento desses reinos lá da Mesopotâmia. Tá? Conseguiram entender até agora? Legal. Agora, o nosso último ponto da lista. Vocês perceberam como aqueles eram reinos que tinham uma organização social bem complexa? Tanto o Egito quanto os reinos da Mesopotâmia. Não era mais igual antes, na Idade da Pedra. Quando se formaram as cidades e os reinos, começaram a surgir diferenciações nas funções sociais de cada pessoa, no tipo de trabalho que cada um faz. E com isso, começou a surgir também uma diferenciação de riqueza e poder entre as pessoas. Vai surgindo a desigualdade social. Deixa eu explicar para vocês melhor aqui. Quarto ponto necessário para as cidades e para os reinos antigos, uma divisão das funções do trabalho entre as pessoas. Vocês já estudaram, gente, na escola, esse tipo de pirâmide aqui? Isso aqui não é as pirâmides do Egito, não, tá? Isso aqui é um tipo de desenho que a gente faz para poder representar, para poder mostrar a divisão social entre as pessoas de cada país, de cada época diferente. A gente coloca no formato de uma pirâmide porque na parte de cima da pirâmide a gente representa quem são as pessoas mais ricas e poderosas daquela sociedade na época. Na parte de baixo, a gente costuma colocar quem são as pessoas mais pobres, as que têm menos poder na sociedade. Estão vendo? Do seu lado esquerdo, essa aqui é uma pirâmide representando a sociedade do Egito Antigo. Quem fica lá em cima na pirâmide? Quem que era a pessoa considerada mais poderosa, mais rica? Era o rei, não é? Só que vocês já sabem que o rei, lá no Egito, eles tinham um nome especial para ele, né? Que era o faraó, que ele era considerado praticamente um deus na terra. Você tinha os sacerdotes, que eram responsáveis pela religião, você tinha toda uma divisão, olha só, das classes mais altas, sacerdotes, soldados, escribas. Escribas era quem sabia ler, quem sabia fazer aqueles hieróglifos também, sabiam escrever. Eles eram auxiliares do faraó.
Você tinha os camponeses, artesãos e comerciantes, eram pessoas livres, só que não eram muito ricas. Ficava nessa parte mais central da pirâmide. E lá embaixo, escravos. Nos reinos da Mesopotâmia, a gente pode fazer semelhante uma pirâmide também. Como são reinos de uma região diferente, ela muda um pouquinho a divisão das funções de cada pessoa. Apesar de ser parecida, o rei está lá em cima e você tem escravos aqui na parte de baixo da pirâmide. Se você fosse desenhar uma pirâmide dessa para mostrar a nossa sociedade de hoje, quem que você colocaria lá em cima, na pirâmide, hoje em dia, para o Brasil? E na parte de baixo? Deu para entender até aqui? Legal. Bom, então, essas sociedades antigas começaram a criar o que ainda temos hoje, uma divisão entre as funções das pessoas, só que junto com uma desigualdade de riqueza e poder entre elas. Entenderam os nossos 4 pontos? No final a gente vai revisar eles de novo, tá? Agora, eu quero voltar para o início da nossa aula, aquele assunto que a gente começou, das múmias do Egito Antigo. As múmias e a religião deles sempre chama muito a nossa atenção, não é? Vamos fazer assim, vamos fazer uma visita virtual a um túmulo de um egípcio daquela época antiga para entender melhor esse assunto das múmias e da crença da vida após a morte que eles tinham. Vários museus pelo mundo e institutos de pesquisa permitem visitas virtuais desse tipo pela internet. Esse que a gente vai acompanhar é uma antessala de um túmulo, de um escriba chamado Mená, na cidade de Tebas, do Egito. Essa parte aqui que vocês vão ver, na verdade, não é exatamente a parte onde ficava a múmia da pessoa morta, tá? Porque tinha várias salas em um túmulo. Essa parte que a gente vai ver, que ela é aberta para visitantes, ela é uma parte onde a família podia entrar para poder fazer orações para a pessoa morta, tá? Isso que a gente vai ver foi digitalizado por um instituto de pesquisa dos Estados Unidos chamado American Research Center in Egypt. Então, eles filmaram aquilo lá e você pode entrar na internet para poder observar como é que era. Vamos acompanhar aqui comigo então? Dê uma olhada aqui, pessoal. Aqui eu dei uma volta para trás para vocês verem a entrada dessa tumba. Percebe a região de deserto do Egito que a gente estava falando? Vamos dar uma olhada lá dentro. Olha só então, vocês percebem que é escavado na rocha, tá? Com todas aquelas escritas que eu tinha mostrado para vocês nas paredes. O escriba, dono desse túmulo, que foi enterrado nesse túmulo, ele é esse grandão que está sendo mostrado aqui do lado esquerdo. Nessa imagem, ele está vigiando os camponeses que estão trazendo comida que eles plantaram. Ele fazia o papel de anotar tudo que era produzido para poder falar para o faraó, tá? Percebam que é tudo trabalhado ao redor, mas como é muito antigo, várias partes já foram erodidas, já foram se perdendo ao longo do tempo, apesar de ainda ter muita coisa que dá para a gente pesquisar e saber como é que era a vida deles. Olha só, se vocês perceberem, o rosto deles, que está nessa bolinha, está raspado. Esse aqui era o escriba enterrado e a mulher dele está ao lado. É porque os inimigos dele entraram na tumba depois e rasparam o rosto dele em todo lugar que ele estava desenhado. Os inimigos dele, quem não gostava desse escriba, raspou o rosto, porque eles acreditavam que a imagem guardava uma parte da alma. Então eles raspavam o rosto para poder prejudicar esse escriba, que eles não gostavam, algumas pessoas, mesmo depois da morte, tá? Entrando mais no interior dessa antessala, a tumba, a gente vê outras coisas interessantes. Nessa parte que vocês vão ver agora na parede, estão sendo mostrados os empregados desse escriba que morreu levando os móveis e objetos para ser colocados dentro da tumba, porque eles acreditavam que ele ia usar móveis, o morto ele teria uma pós-vida que ele também comeria, beberia, ele ia usar todos os móveis, por isso que era colocado tudo na tumba. Isso aqui que vocês estão vendo é um ritual que os sacerdotes faziam para poder dar comida para essa múmia que foi enterrada lá, tá? Dê uma olhada agora, muito interessante, essa parte da parede. Estão vendo essa balança? Isso aqui é um momento do julgamento para ver se essa pessoa morta, no caso o escriba, pode ir para outra vida, se ele for uma pessoa boa ou não. Essa parte que vocês estão vendo na parede era um pedaço da estátua
desse escriba morto. Aqui é o ponto onde a família dele ia para deixar flores, para poder fazer orações. Então, tudo isso aqui que a gente percebe é o túmulo de uma pessoa rica e poderosa daquela época, daquela classe dos escribas que auxiliavam o faraó a poder ver se os camponeses estão trabalhando bem, para poder registrar as leis do faraó. Então, esse é o tipo de lugar utilizado como uma parte dos rituais religiosos do pós-morte, digamos assim, dos egípcios antigos. O que vocês acharam? Interessante, né? Para a gente entender melhor o que a gente viu, especialmente aquele desenho do julgamento do escriba morto, venha comigo aqui na nossa última tela, porque é muito importante mesmo para a religião dos egípcios antigos. Aqui eu coloquei, então, uma imagem muito semelhante ao que a gente viu naquele túmulo durante a nossa visita virtual, tá? Isso aqui, gente, a gente via nas paredes de tudo quanto é túmulo, essa representação do julgamento. Olha só, novamente aquela balança, tá? Aquela balança de pratos. Já viram que você coloca o peso de um lado, outro do outro, a coisa mais pesada vai para baixo? Tá? Eles acreditavam o seguinte. Eu indiquei em várias setas aqui vários elementos importantes para entender aquela questão das múmias e da pós-morte. Por que eles faziam as múmias? Porque os egípcios acreditavam que quando a pessoa morria, haveria um julgamento para ver se ela foi uma pessoa boa, se ela tinha uma alma boa e poderia ir para aquela vida após a morte que era muito parecida com a nossa vida atual. Eles chamavam, seria um local que eles chamavam de campos de junco, onde ele ia comer, ele ia beber, ele ia utilizar aqueles móveis que vocês viram que eram levados para junto que eram enterrados junto dele, tá? Só que ele tinha que participar de um julgamento. E para participar desse julgamento, o corpo da pessoa morta não podia desaparecer embaixo da terra. O corpo tinha que ser preservado. Por isso é que eles faziam as múmias, porque eles acreditavam que essa múmia, de alguma maneira, ela participaria desse julgamento e precisaria de um corpo. E por que precisava do corpo preservado? Vamos olhar a figura de novo aqui, tá? Que é um papiro do Livro dos Mortos, que também está lá no Museu Britânico. Olha a nossa balança aqui. Do seu lado esquerdo da balança, no prato esquerdo da balança, ficava o coração dessa pessoa morta. O coração também era preservado dentro da múmia. O coração seria, na crença deles, colocado num dos pratos. No prato do seu lado direito, você vê uma pena, que representa um deus, que é Maat, que é o deus da justiça e da ordem. Aqui, próximo da balança, vocês veem um outro deus, que é Anubis, que é considerado o deus que ele cuida dos mortos, da mumificação, e ele está auxiliando aqui nesse julgamento, tá? Esse pássaro que vocês estão vendo aqui, ao lado esquerdo, ele representava a alma dessa pessoa morta que está sendo julgada. Dê uma olhada aqui, ó, mais para o seu lado direito. Vocês estão vendo um outro deus, eu escrevi aqui em cima, ó, ele era Tote. Ele era o deus escriba. Percebe que ele está anotando alguma coisa aqui? Ele anotava o resultado do julgamento, tá? Se a pessoa se saiu bem ou não. Como é que era o julgamento? Coração de um lado, pena do outro. Se a pessoa foi uma pessoa má, com muitos pecados, o coração é pesado e a pena sobe. Ele não vai poder ir para essa vida pós-morte. O que vai acontecer se ele tiver um coração pesado, cheio de pecados e erros? Olha do seu lado direito. Eles acreditavam que havia um monstro, que era uma mistura de hipopótamo com crocodilo, que ia devorar essa alma. E aí acabava. É como se o morto morresse de vez, se fosse essa situação. Se ele tivesse um coração leve, um coração puro, sem muitos pecados, a pena seria mais pesada. Então ele poderia ir para esses campos de junco, para essa vida após a morte. Esse julgamento todo, ele era observado por vários deuses, que vocês estão vendo sentados aqui em cima. Se a pessoa ela morresse e a família dela não preparasse essa múmia daquele jeito que eu li para vocês no comecinho e o corpo simplesmente desaparecesse embaixo da terra, eles acreditavam que a pessoa não poderia participar desse julgamento e não teria essa chance de ir para essa vida após a morte que eles tanto acreditavam.
Deu para entender a importância das múmias na religião dos egípcios, então? Certo? Legal. Então, agora, vamos fazer um resuminho do que a gente estudou hoje. Falando do surgimento das identidades de cada povo desde aqueles tempos antigos, vimos sobre alguns dos requisitos necessários para as pessoas passarem a viver juntas nas cidades. Uma grande quantidade de gente morando juntas precisa de uma organização mais elaborada para poder produzir e fornecer os alimentos, o abastecimento de água, a fabricação e distribuição dos produtos e objetos que as pessoas precisam para viver, além da segurança e da administração do território, que na antiguidade ampliou-se em algumas regiões de cidades para reinos. Foi o caso, por exemplo, dos reinos da Mesopotâmia e do Reino do Egito. Estudamos 4 desses pontos necessários para cidades e reinos antigos. Primeiro, fonte de água. Era preciso, então, você ter um abastecimento de água regular. Segundo, manufatura e comércio para fabricar e distribuir os produtos que as pessoas precisam para viver. Terceiro, um sistema de escrita para poder organizar melhor o reino. E quarto, uma divisão de funções entre as pessoas, quem trabalha em quê. Além disso, a gente falou então também um pouquinho sobre o tema das múmias e da religião antiga do Egito. Entendido? Não esqueçam de fazer as atividades do portal e a que os professores da sua escola estão enviando. Até a próxima aula. Tchau!